Olá, seja bem-vindo para a nossa quarta aula sobre cosmovisão. Nesta aula eu quero falar com você sobre os principais movimentos ou elementos influenciadores em uma cosmovisão. Eu quero destacar para você 3 desses elementos. Vou colocar aí no slide para você visualizar quais são esses elementos. O primeiro elemento é a família, né? É a família que traz para nós a tradição familiar, as crenças familiares e você produz também experiências no seio familiar. A família é o primeiro núcleo que vai formar em você uma cosmovisão de mundo. Tá? Dependendo de como a família se comporta, você vai ter uma cosmovisão de mundo. Dependendo como a família se comporta de uma outra maneira, você vai ter uma outra cosmovisão de mundo. A família, então, ela vai ensinar você como que é a vida, como que são as crenças, o que você deve crer, o que você não deve crer, como você deve se comportar ou como você não deve se comportar. É a chamada socialização. A socialização é o modo pelo qual a família cria em nós elementos ou microelementos de cosmovisões. Uma outra maneira também de formar em nós cosmovisões é a escola. Quando você sai do seio familiar, você vai direto para a escola, seja ela pública ou privada, e lá você vai continuar recebendo influências de microelementos de cosmovisões. Por exemplo, as teorias científicas, as teorias humanistas que nós estudamos na escola têm sobre nós uma forte influência também. Os professores que geralmente são doutrinadores, principalmente na áreas de humanas. Então, você sai do seio familiar com uma visão de mundo, por exemplo, uma visão de mundo teísta, uma visão de mundo conservadora e entra numa faculdade. Entrando na faculdade, a pessoa ela vai entrar em contato com várias teorias, várias ideologias, e ali o professor muitas vezes é visto como o grande sábio, o grande pai. Na verdade, o aluno passa mais tempo com o professor do que com seus próprios pais. E se o professor quiser influenciar o aluno com o seu modo de ver o mundo, com o seu óculos, ele vai, sem sombra de dúvidas, colocar o seu óculos no rosto dos seus alunos. E eles vão, a partir deste momento, começar a ver o mundo com esses elementos fornecidos pela escola ou pela faculdade para aquele aluno. E a experiência da vida da pessoa também são microelementos que formam aí as cosmovisões. Por exemplo, imagine uma pessoa que teve uma experiência ruim na sua família. O pai batia na mãe, o pai não se importava com os filhos. E imagine que essa pessoa chegou a ser abusada quando criança. Tá? A teoria freudiana ela explica muito bem essa questão de como que as crianças projetam, fazem a projeção do seu pai em relação a Deus. Uma pessoa assim, ela vai começar a ver os homens de uma maneira desfavorável. Para ela, nenhum homem vai prestar. Ela vai crescer com essa ideia de que o homem não presta. Por quê? Porque o seu pai vivia batendo na sua mãe, não cuidava da casa. Ela foi abusada por um homem quando criança. Então ela começou a criar uma visão de mundo através da experiência dela a respeito do que é o ser humano, sobretudo o ser humano masculino. E aí, vamos supor que ela entra para a faculdade. Entrando na faculdade, imagine que ela entra numa USP da vida ou qualquer faculdade federal que tem ali um grupinho de estudos feministas. Ela vai entrar em contato com esse grupo e vai receber mais microelementos de cosmovisão que vai reforçar aquela ojeriza que ela tem pelo masculino. E aí ela vai criando toda uma visão de mundo a respeito do que é o ser humano, do que você deve fazer, do que você não deve fazer, enfim, é mais ou menos isso que acontece quando nós recebemos essas heranças, desde a família, da faculdade, e elas vão formando as visões de mundo que existem por aí afora. Mas existe um outro elemento que é a sociedade, a mídia principalmente, a mídia, a religião, as amizades, o social, eles também fornecem uma visão de mundo para você. Tá? Principalmente a mídia, ela quer que você acredite naquela narrativa que ela está colocando ali perante os seus espectadores. Se nós não tomarmos cuidado, nossa visão de mundo, nossa maneira de interpretar o mundo vai sendo massificada e vai sendo coisificada através do que a mídia fornece para nós. Então nós temos 3 meios, tá, pelos quais as visões de mundo são transmitidas, os microelementos de cosmovisões.
Primeiro a família, depois a escola, né, ou a faculdade, e por último aí a sociedade, e dando uma importância muito fundamental aí à questão dos meios midiáticos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vamos voltar na próxima aula aí com mais elementos sobre cosmovisão. Até lá, Deus te abençoe.